como membro, como mecanismo de expressão do ser humano. Por outro lado, nós precisamos entender que é um ponto sensível, vindo da sabedoria bíblica, é um ponto sensível do estudo sobre o comportamento da fala humana. E esse ponto sensível muitas vezes é descuidado de maneira profunda, e nós não atentamos, não prestamos atenção a essa necessidade de um estudo mais acurado, mais aprimorado do uso das expressões. Eu não falo da língua, porque daqui a pouco nós vamos tratar da língua como metáfora das expressões humanas, como o elemento de conduzir, o meio de conduzir as razões e o comportamento humano, tá? Então nisso nós precisamos ter um bom cuidado com o uso da língua, como está já nos objetivos. Qual é a devida e correta utilização das palavras? O primeiro ponto: toda vez que vou fazer o uso de uma expressão, eu tenho que fazer uma pergunta. A primeira pergunta: eu preciso dizer isso? É necessário? É bom? É importante que eu diga? Quando eu tenho a avaliação desse ponto, eu posso, inegavelmente, nessa avaliação, ter a prudência e a sabedoria de não usar, de não exprimir, de não dizer aquilo que penso. É importante que eu diga? É preciso? Há necessidade? Eu tenho que dizer isso? Isso é relevante, porque vai refletir, vai demonstrar uma reflexão prévia, um cuidado, uma prudência antes do uso da expressão. O segundo aspecto no ter cuidado com o bom uso da língua: quando eu vou me exprimir, dizer algo, aquilo que digo promove o bem-estar das pessoas, aquilo que digo promove o bem-estar, promove o reino de Deus, ou simplesmente são palavras vazias? É aquilo que Paulo disse: chocarrice ou palavras torpes, que não edificam, não constroem, não produz nada de positivo, não produz nenhum bem, como uma árvore que dá um mau fruto, ou como uma fonte que brota água amarga. Terceiro aspecto do bom uso da palavra, da expressão, da comunicação: há verdade nisso? Porque notem que gradativamente, cada dia mais, nós estamos vivendo um momento em que as informações são verbalizadas e voam de uma tal maneira, com uma tal velocidade, utilizando os meios tecnológicos que nós temos hoje, e muitas vezes são passados de boca a boca sem um prévio exame. E esse aspecto, nós precisamos entender hoje que isso está, dentre muitos outros aspectos, contido até na legislação penal. Quando eu me refiro sobre a honra de alguém, e essa honra, essa expressão que eu uso não reflete a verdade, eu estou cometendo um crime de difamação. Quando eu digo algo que não reflete ou imputo a alguém um crime, isso se chama calúnia. Quando eu ofendo a moral de alguém, eu cometo um crime de injúria. Isso é comum. E essa tríade infernal, apesar de estar lá postada no Código Penal, ela vem sempre junto. Se é isso, se é aquilo outro. São expressões que são hoje
no uso da língua contidas pela legislação. Fora disso, nós precisamos entender que espiritualmente nós temos um freio que é a autoindagação. A verdade nisso que eu digo. Quando eu afirmo isso, eu preciso entender duas coisas que estão contidas nisso. Sou filho de Deus, proclamo o reino, ou sou filho do inferno? Dou vazão infernal às expressões que o diabo assim o permite, fazendo veicular falsidade, mentira, agressões. De que maneira eu me porto? É muito comum nesse aspecto nós observarmos pregadores que nos indagam muitas vezes de certas expressões. Sou vaso da boca grande ou da boca pequena? Em Provérbios 10, 20 encontramos essa resposta com toda a profundidade. Prata escolhida é a língua do justo, coração dos ímpios é de nenhum preço. O lábio do justo apacenta muito, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Nisso então nós precisamos entender efetivamente que nós estamos diante de uma ciência, porque é um sistema que nós precisamos trabalhar internamente antes de proferir tudo aquilo que recebemos e conhecemos, antes de transmitir. Note que nesse ponto eu fiz referência inicial e volto a afirmar acerca do eu, do egocentrismo. Nós nos tomamos como fiel da balança em todos os termos comparativos. Eu observo e digo, eu não faria isso. E se fosse eu, faria de tal maneira. Querem ver o mais comum? Até entre os homens, até entre as irmãs. Você viu a roupa? Olha lá. Você viu o terno que ele está usando? Mecanismo de comparação. E muitas vezes, qual é o conteúdo? Tem conteúdo? Tem estrutura aquelas expressões? Por que foram ditas? No poder das palavras, como eu já afirmei aqui, o antigo hebreu, o antigo judeu, sempre dizia que há poder nas palavras. Ela vivifica ou mata. Mas as expressões que nós temos aqui, no nosso contexto, há sempre, como está aqui, as palavras que matam, dentro de um contexto. Agora nós precisamos examinar que contexto é esse. No mundo de hoje, como nós vivemos um mundo de insatisfações e de aflições, muitas vezes essas expressões nesse contexto no qual essas palavras são pronunciadas são contextos irrelevantes, mas ainda assim sou extremamente suscetível a entender que aquilo é uma crítica destrutiva. Nós, quando recebemos a exposição de alguém acerca de nós nos rebelamos, nós nos iramos, nós nos levantamos de uma maneira contrária àquilo que recebemos. Nós nos indagamos se aquele comentário é certo, é correto, se aquela crítica é construtiva, aceitamos. Esse é o contexto. No contexto da lição, de que maneira essas expressões são utilizadas? Qual é o comportamento que nós utilizamos dentro da nossa casa em relação à nossa esposa e aos nossos filhos? O que eu me exprimo a ela? De que maneira? Como é que eu a trato? E aqui há um ponto crucial. Todo conflito entre marido e mulher, as expressões usadas têm o efeito de uma faca. Via de regra, quando o conflito se estende e a ira se inflama,
as expressões que são brotadas do fundo do coração para ferir, para machucar, para ofender, contrariando aquilo que Deus nos ensinou. A minha mulher, carne da minha carne, e ninguém fere a própria carne. Quando eu agrido meu filho, de que maneira eu o faço? Esse contexto tem peso. Normalmente nós vemos esse tipo de agressão verbal de tal maneira, de tal sorte que ela tem uma profundidade ofensiva que macula de tal modo para o resto da vida. Eu tenho sempre dito aqui, por que nós nos submetemos muitas vezes aos gritos, aos berros e aos estrondos de dizer não para os nossos filhos, sem uma prévia análise do contexto em que estamos agindo. Ele tem capacidade para entender? Às vezes nós fazemos esse escândalo com crianças que mal têm condição de saber o que é uma mão direita e uma mão esquerda. Esse contexto é pesado. Esse contexto tem peso. E as palavras ditas nesse contexto ofendem, machucam e maculam. Vou um pouquinho mais longe. Determinadas palavras ditas nesse contexto, entre marido e mulher, são razões suficientes para divórcios, separações, para destruição do lar familiar. Por quê? Porque existe na própria legislação algo que diz o seguinte: tudo aquilo que transforma a vida em comum em algo insuportável é razão para o divórcio. Você é, todos já sabem as expressões, é o suficiente. Qual o contexto que nós usamos as nossas expressões? Porque Tiago 3,9 diz: com a língua, com aquilo que vivemos, aquilo que fazemos, bendizemos a Deus Pai, ou com ela amaldiçoamos os homens, que somos feitos à semelhança de Deus. Quando eu digo à semelhança de Deus, nós precisamos compreender um outro ponto real. Toda vez que eu me autodeprecio, eu agrido a Deus, porque eu sou imagem e semelhança de Deus e coroa da criação. Então, nesse caso, toda vez que nós utilizamos depreciações desse modo nas nossas expressões com relação à nossa esposa, ao nosso filho, dentro desse contexto, precisamos ter sempre a lembrança de que isso poderá gravar, machucar e ferir o resto da vida. Qual é o nosso comportamento contextual? Muitas vezes essa fala tem natureza contraditória. Por quê? Estamos agredindo aquilo que eu já mencionei, a nós mesmos, aquilo que Deus criou em nossas vidas, de tal sorte, de tal modo, que os propósitos de Deus em nossa vida são destruídos. Por isso que precisamos entender em que instante, em que momento isso é dito. Tá? Então, no poder das palavras, quais as intenções dolosas que temos no coração? Qual é a intenção dessa expressão? Via de regra, toda vez que utilizamos o uso da fala no poder da língua, na grande maioria, estatisticamente provado, é em sentido negativo. Quando eu falo em sentido negativo, nós precisamos entender um outro ponto relevante. No sentido negativo, nós precisamos entender que